Imagine que, antes de fechar os olhos esta noite, você não está apenas se preparando para o repouso físico, mas para uma operação de engenharia na própria estrutura da realidade. Antes de apagar a luz, você se prepara para pronunciar apenas 7 palavras. 7 não é uma oração longa, não é um mantra secreto de alguma ordem mística, nem mesmo uma fórmula antiga de sabedoria esotérica perdida no tempo. É, na verdade, um código de acesso. Uma frase simples, direta, mas que, dita com a consciência plena, tem o poder de alterar o caminho do seu inconsciente e, com ele, o desfecho silencioso de todos os seus dias. Carl Jung, o mestre da exploração da alma, dizia que a mente que adormece em paz constrói uma realidade mais coerente com o self, com a essência divina. No entanto, a física quântica nos mostra que a maioria das pessoas dorme em um estado de coerência destrutiva. Elas levam para a cama culpas, preocupações, palavras engasgadas e medos antigos. No silêncio do escuro, esses medos ganham ecos gigantescos, criando frequências vibracionais que o inconsciente interpreta como comandos reais de criação. O que Jung descobriu, e o que a ciência moderna agora valida através do estudo dos campos informacionais, é que o inconsciente não repousa. Ele é o observador quântico que nunca pisca. Enquanto você dorme, ele continua trabalhando, processando o material que você entregou a ele no último instante de vigília. Se ele recebe, como última mensagem do dia, um comando de escassez, de conflito ou de medo, é com esse material que ele vai moldar a sua próxima experiência de realidade. Ele não diferencia o que você pensa do que você sente. Ele apenas colapsa a função de onda daquelas possibilidades que estão mais carregadas emocionalmente em você. Mas existe um antídoto. Existe um código verbal simples composto por apenas 7 palavras, que funciona como uma semente de alta frequência. Essas palavras não são mágicas por si só, porque o poder não reside na fonética da linguagem, mas no gesto metafísico, no momento de transição e no símbolo que você projeta para o campo quântico. Jung chamava isso de impressão liminar. É aquilo que atravessa a porta entre a consciência racional e o sono profundo, infiltrando-se na arquitetura psíquica como uma semente em terra fértil. Quantas vezes você acordou cansado, mesmo após 8 horas de sono? Quantas vezes seus sonhos foram povoados por perdas, traições ou angústias que você não sabe explicar? Isso acontece porque, sem perceber, você alimentou sua mente com as vibrações de baixa frequência do mundo exterior minutos antes de fechar os olhos. Você entregou ao seu jardineiro interno ervas daninhas e esperou que ele colhesse flores. No entanto, quando você diz essas 7 palavras com intenção, o seu inconsciente entende que houve uma mudança de comando. Ele para de reagir ao caos externo e começa a responder à ordem interna. Não é mágica, é conexão. É o momento em que o eu biológico se rende ao self, cósmico. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente no que está por trás dessas 7 palavras. Vamos explorar o que Jung via como o ponto de transição exato entre o ego e o self, entre a máscara que você usa para sobreviver e a divindade que você é em essência. Ao final, você terá em mãos não apenas uma frase, mas uma chave de ouro para mudar o jeito como sua alma repousa e, principalmente, como ela desperta para criar o seu amanhã. Antes de seguirmos para a explicação técnica dessa mecânica da alma, eu peço que você respire fundo agora. Este conteúdo não é apenas informação intelectual para o seu cérebro, é uma iniciação. É um convite para um reencontro com a sua soberania interior. O momento em que você fecha os olhos pode parecer o ato mais comum da vida, mas para o seu inconsciente e para o campo quântico, é o ritual mais sagrado da sua existência. É o instante em que você se despede do mundo das formas, o mundo das partículas sólidas, e mergulha de volta no oceano de infinitas possibilidades, o reino das ondas de energia. Jung ensinava que o inconsciente trabalha com o material que deixamos na superfície da alma.
Ele não inventa do nada. Ele é um espelho. Se você dorme com raiva, o inconsciente constrói defesas vibracionais que se manifestam como bloqueios em sua vida. Se você dorme com medo, ele ativa mecanismos de fuga que atraem situações de perigo ou ansiedade. Se você dorme com culpa, ele reforça o tribunal interno. Mas, se você aprende a técnica de entregar as informações corretas, se você dorme no estado de aceitação e gratidão, o campo quântico começa a reorganizar a sua biologia e a sua sorte. O sono é, na verdade, um templo interior, onde o Self fala com você através de símbolos e sonhos. É o laboratório onde a realidade é testada antes de ser materializada. As 7 palavras que vamos aprender funcionam porque mudam o seu universo interno primeiro. E, como a física quântica sugere no princípio da não localidade, o que é alterado no observador acaba alterando o objeto observado. Ao mudar a sua frequência na hora de dormir, você está literalmente escolhendo uma nova linha de tempo para habitar ao acordar. O inconsciente precisa de imagens vivas e de símbolos que tenham peso emocional. Ele não responde a frases vazias. Ele responde à presença. Quando você fala com a sua alma com humildade e entrega, esse gesto já é uma ponte, já é cura. Não importa o seu sistema de crenças, o que importa é a semente que você planta no último segundo, antes do mergulho no sono. O inconsciente é como a terra. Ele não discute a qualidade da semente, ele apenas a faz germinar. Se você planta preocupação, ele entrega pesadelos e obstáculos. Se você planta fé e aceitação, ele constrói as respostas que você tanto busca. Comece a cuidar do seu sono como quem cuida de um jardim de pedras preciosas. Essas 7 palavras são sementes de luz. Talvez você esteja se perguntando agora, como 7 palavras tão simples poderiam causar um efeito real na densidade da matéria ou na complexidade da psique? A resposta não está na frase isolada, mas na mecânica do colapso da função de onda. Na física quântica, o observador é aquele que transforma a onda de possibilidades em uma partícula sólida, em um evento real. Durante o dia, sua mente racional, o seu ego, atua como um observador rígido. Ele está programado para o controle, para a proteção e para a repetição de padrões conhecidos, mesmo que esses padrões sejam de sofrimento. Essa mente racional é como um filtro de frequências. Ela resiste à mudança porque foi configurada para sobreviver, não necessariamente para evoluir. Ela prefere um inferno familiar a um paraíso desconhecido. Por isso, tentar mudar sua vida apenas com o pensamento positivo durante o dia é tão difícil. Você está lutando contra décadas de programação neural e contra o ruído constante do mundo exterior. No entanto, à noite, ocorre um fenômeno metafísico fascinante. Quando você se prepara para dormir, a vigilância desse vigia mental começa a afrouxar. É nesse intervalo sagrado, nesse espaço entre mundos, que a ciência chama de estado hipnagógico, que a membrana entre o consciente e o inconsciente se torna porosa. Na perspectiva da física quântica espiritual, é o momento em que você sai da frequência beta, do alerta e do estresse, e mergulha nas frequências alfa e teta. É aqui que o campo quântico está mais receptivo às suas sugestões. Se você lança as 7 palavras nesse exato instante, você não está apenas falando. Você está plantando um código de programação diretamente no núcleo do processador da sua realidade. Jung dizia que a alma não se transforma por imposição ou força bruta. Ela se abre por aproximação, por símbolos que tocam o coração e não por comandos que tentam forçar a vontade. Por isso, as frases mais bonitas do mundo não funcionam se forem ditas de forma automática, vazia ou sem presença. Mas 7 palavras ditas com a vibração da verdade têm o poder de atravessar o que antes parecia impenetrável. Imagine que o seu inconsciente é um oceano de energia inteligente. Ele é o berço de onde emergem suas intuições, suas sincronicidades e seus encontros casuais. Ele é um organismo vivo em constante diálogo com a fonte criadora. Falar com ele
Não é como dar ordens a um computador. É como sussurrar algo sagrado dentro de um templo silencioso. Por isso, essas palavras representam uma reprogramação profunda. Ao dizê-las, você está enviando uma notificação oficial ao universo. Eu aceito viver de outro jeito. Eu escolho a coerência em vez do caos. Eu permito que a frequência do Self guie os meus átomos. Quando essa mensagem é repetida por 3 noites seguidas, e o número 3 aqui representa a estabilização de uma nova frequência, o triângulo da manifestação, algo fundamental muda. Não necessariamente no mundo físico imediato, mas no reino das causas, no plano metafísico onde tudo começa. Você passa a perceber que o clima da sua alma muda. Seus sonhos deixam de ser purgas de ansiedade e passam a ser mensagens de orientação. O seu corpo físico, que é um condensado de energia, começa a descansar em um nível celular, porque a tensão da resistência foi liberada. Jung acreditava que, quando o inconsciente percebe um novo padrão, sendo instalado com intenção e repetição simbólica, ele responde. E o campo quântico responde através de movimentos que chamamos de sincronicidades. São aqueles pequenos milagres que começam a acontecer. Um insight que surge no banho, um encontro inesperado com alguém que detém uma resposta, ou simplesmente uma paz inexplicável diante de um problema que antes te desesperava. É como se o universo, ao escutar o que a sua alma está vibrando no silêncio da noite, respondesse: eu ouvi o seu sinal. A frequência foi sintonizada. E a partir daí, você começa a caminhar de forma mais leve e inteira. Você para de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser um co-criador consciente. Essas 7 palavras são apenas o início de um processo de individuação quântica, onde você resgata o seu poder de colapsar realidades mais elevadas. Lembre-se, o inconsciente não é um depósito de memórias mortas, mas a fonte de toda a vida. Ele é o campo onde o futuro está sendo gestado agora. Se você entrega a ele as sementes da aceitação, da confiança, da entrega e da gratidão, ele não terá outra escolha a não ser manifestar essas qualidades na sua experiência tridimensional. Você está prestes a aprender a frase que faz a ponte entre quem você pensa que é e quem você realmente veio para ser. Chegou o momento de acessarmos o núcleo desta tecnologia espiritual. Como vimos, o universo não responde ao que você quer. Ele responde a quem você é e à frequência que você emite. No silêncio do seu quarto, quando o observador racional finalmente descansa, você tem a oportunidade de emitir um sinal limpo para o campo quântico. As 7 palavras que funcionam como esse código de sintonização são: eu aceito, confio, entrego, agradeço. Boa noite. Pode parecer simples, mas, sob a ótica da metafísica e da psicologia profunda, cada uma dessas palavras carrega uma assinatura vibracional que desativa os mecanismos de defesa do ego e ativa o potencial criativo do self. Vamos decompor a engenharia quântica por trás de cada termo, para que, ao pronunciá-los, você sinta o peso da realidade mudando em suas mãos. A primeira e segunda palavras são: eu aceito. Esta é a frequência da não resistência. Na física quântica, a resistência cria um ruído que impede a formação de novos padrões. Quando você resiste a uma situação, seja uma dor, uma dívida ou um conflito, você está, na verdade, dando energia a ela, mantendo-a fixa na sua realidade através da sua atenção negativa. Aceitar não é ser passivo ou se conformar com o sofrimento. É interromper o colapso de ondas de baixa frequência. Ao dizer eu aceito, você está dizendo ao inconsciente: eu retiro minha energia do combate, eu acolho o que é, para que o que pode ser tenha espaço para nascer. Você para de lutar contra a correnteza e começa a boiar, poupando energia para o que realmente importa. A terceira palavra é confio. Aqui entramos no campo da fé inabalável, que na metafísica é descrita como a certeza do que não se vê. Confiar é um ato de inteligência quântica.
é saber que, embora os seus olhos biológicos vejam apenas o problema, o campo de possibilidades já possui a solução. A confiança é a chave que desmonta o controle excessivo. O controle é filho do medo. A confiança é filha da sabedoria. Quando você confia, você sinaliza ao universo que você acredita na inteligência do self, na parte de você que orquestra as batidas do seu coração e o movimento das galáxias. Você solta a armadura e permite que a luz da consciência penetre nas áreas escuras da sua vida. A quarta palavra é entrego. Este é o ato mais corajoso e transformador da noite. No processo de manifestação, a entrega é o momento em que você solta a intenção para o campo. Se você segura um desejo com muita força, você o estrangula com a energia da carência. A entrega é o reconhecimento de que a transformação não acontece sob vigilância estrita. Ao entregar, você abre a mão do controle sobre o como e o quando as coisas devem acontecer. Você entrega o comando a uma instância mais sábia, permitindo que as sincronicidades encontrem o caminho até você. É como plantar uma semente e confiar na terra. Você não precisa cavar o solo a cada 5 minutos para ver se ela está crescendo. Você apenas entrega o processo à natureza. A quinta palavra é agradeço. A gratidão é o acelerador quântico por excelência. Metafisicamente, a gratidão é a assinatura vibracional de que algo já aconteceu. Você não agradece apenas pelo que recebeu, mas pelo que está em processo de manifestação. Onde há gratidão, o inconsciente floresce, pois ele interpreta esse sentimento como um sinal de abundância. A gratidão transforma o sentimento de falta em presença. Ela é o bálsamo que acalma as partes partidas da alma e reorganiza a sua biologia para um estado de cura e recepção. Quando você agradece antes de dormir, você sintoniza sua rádio interna na frequência da realização. E agora, as duas últimas e principais são: boa noite. Até mesmo o ato de se despedir do dia é sagrado. Ao dizer boa noite com consciência, você não está apenas cumprimentando o escuro, você está abençoando o seu próprio recolhimento. Você está declarando que, por hoje, o seu trabalho na matéria está concluído. Você se permite ser acolhido pelo colo do seu próprio ser, validando que você é suficiente e que merece o repouso. Essas 7 palavras, quando ditas em sequência, criam um padrão geométrico na sua mente. Elas formam uma ponte segura sobre o abismo do desconhecido. Ao pronunciá-las com presença, você não está apenas esperando o sono chegar, você está ativamente instruindo o seu inconsciente a trabalhar a seu favor enquanto você viaja pelo reino dos sonhos. Você está alinhando seus centros de energia para que, ao despertar, você não seja mais a mesma pessoa que se deitou. Você estará um passo mais próximo da sua versão mais íntegra e conectada. Quando você decide aplicar este ritual por 3 noites seguidas, você não está apenas testando uma técnica, você está estabelecendo um novo padrão vibracional no campo quântico. Na metafísica, o número 3 é o número da manifestação, da síntese e do equilíbrio. A primeira noite serve para romper a inércia dos padrões antigos. A segunda noite estabelece a nova frequência. A terceira noite sela o pacto entre a consciência e o inconsciente. É a partir desse ponto que a mágica das sincronicidades começa a ganhar corpo no mundo físico. A física quântica nos fala sobre o emaranhamento, a ideia de que tudo no universo está interconectado de forma não local. Quando você altera o seu estado interno através das 7 palavras, você altera o sinal que envia para essa rede de conexões. Jung chamava as respostas desse campo de sincronicidade, eventos que não possuem uma ligação causal direta, mas que são unidos por um significado profundo. Ao dormir em paz, você para de projetar conflitos para o exterior e começa a atrair soluções que antes estavam invisíveis para o seu radar mental. Na primeira noite, é comum que você sinta apenas um leve alívio, um suspiro mais profundo do sistema nervoso. O seu corpo, que passou o dia em estado de alerta, finalmente recebe a permissão para desarmar as glândulas de estresse.
é o início da descompressão. Na segunda noite, você notará que o fluxo de pensamentos intrusivos perde a força. Se antes você levava horas para desligar, agora o mergulho no sono se torna mais fluido. O coração começa a desacelerar em harmonia com a sua intenção, e o campo eletromagnético do seu peito se torna mais coerente. Na terceira noite, algo fundamental acontece na sua arquitetura psíquica. O seu inconsciente percebe que você não está apenas fazendo um exercício passageiro, mas que está oferecendo uma nova diretriz de vida. Ele começa a entender que o diálogo foi restabelecido. Jung dizia que grande parte do sofrimento humano nasce do abandono interior, desse silêncio gelado entre o que a alma pede e o que a mente racional ignora. Ao repetir, eu aceito, confio, entrego, agradeço, você está reatando esse fio de ouro. Você está dizendo a si mesmo que não está mais sozinho na condução da sua existência. Esse reencontro muda a forma como você percebe o tempo e o espaço. Problemas que antes pareciam montanhas intransponíveis começam a ser vistos sob uma nova perspectiva. Não é que o desafio tenha sumido, mas a sua frequência mudou, e agora você habita uma versão de si mesmo que possui os recursos para lidar com ele. O universo começa a responder através de detalhes quase invisíveis, um sonho que traz um símbolo de clareza, um livro que cai da estante na página certa, ou um e-mail que chega no momento exato em que você precisava de uma oportunidade. Essas não são meras coincidências, são colapsos de função de onda gerados pela sua nova identidade vibracional. Quando você alinha o seu inconsciente com a aceitação e a gratidão, você se torna um ímã para frequências semelhantes. Você começa a notar que as pessoas ao seu redor reagem de forma diferente à sua presença. Aquilo que antes te arrastava para baixo, como a raiva ou o ressentimento, perde o ponto de apoio em você, porque agora existe uma raiz, um centro de gravidade que foi construído no silêncio do seu quarto. O sono deixa de ser uma fuga da realidade e passa a ser o laboratório da sua evolução. Enquanto o seu corpo biológico se recupera, a sua consciência mergulha na fonte de toda a inteligência, trazendo de lá a semente da paz que florescerá no dia seguinte. Você acorda não apenas descansado, mas lúcido. O primeiro pensamento da manhã deixa de ser a lista de problemas e passa a ser uma sensação de prontidão. Você volta para casa, para o centro do seu ser, e desse centro você começa a comandar o seu destino com a serenidade de quem sabe que o universo já ouviu o seu comando. Ao avançarmos nesta jornada, entramos em um território ainda mais profundo da metafísica junguiana, unida à ciência das possibilidades, o processo de individuação quântica. Jung acreditava que o inconsciente não era apenas um depósito de lixo da mente, mas um organismo vivo e o berço da alma. Quando você utiliza as 7 palavras antes de dormir, você está iniciando uma limpeza em seu campo informacional. Imagine que sua mente é como um computador, que ao longo do dia acumulou dezenas de janelas abertas, processos em segundo plano e arquivos corrompidos por frequências de medo e julgamento. Ao pronunciar o código de entrega, você está efetivamente autorizando o sistema a rodar uma desfragmentação profunda durante o sono. Neste estágio, o sono deixa de ser apenas um descanso biológico e se torna uma travessia da alma. Enquanto o seu ego, aquela parte de você que precisa ter razão, que se sente vítima e que tenta controlar o futuro, adormece, o seu self emerge. O self é o seu observador imperturbável, a parte de você que está emaranhada com a inteligência universal. É nesse espaço sem máscaras e sem discursos que as verdadeiras transformações começam a ocorrer. Jung dizia que, no silêncio da noite, a psique revela o que o dia escondeu. Ela traz à tona imagens, símbolos e memórias que precisam ser integrados para que você se torne um ser inteiro. A individuação não é se tornar alguém especial ou diferente. É o ato de reunir todas as partes de si que foram fragmentadas. É resgatar a sua energia que ficou presa em ressentimentos antigos ou em projeções de um futuro ansioso. Quando você dorme em paz,
com as 7 palavras selando o seu campo energético, você para de adormecer em guerra consigo mesmo. Você decide que a última mensagem que as suas células receberão não será uma cobrança, mas um acolhimento. E o inconsciente, que reconhece a verdade da intenção e não apenas a lógica das palavras, começa a devolver essa energia em forma de cura. Muitos dos padrões que nos impedem de manifestar a realidade que desejamos não são nem mesmo nossos, são heranças informacionais, padrões ancestrais de escassez e medo que repetimos no automático. Durante o sono profundo, sob a influência da frequência de aceito, confio, entrego e agradeço, esses padrões começam a ser limpos. Você está dizendo ao universo que está pronto para soltar o que não te pertence mais. É como se você estivesse limpando as lentes através das quais enxerga o mundo. No dia seguinte, o efeito dessa limpeza se torna visível nos detalhes mais sutis. Você acorda e percebe que o peso daquelas lembranças antigas já não te arrasta com a mesma força. Você nota que a sua reatividade diminuiu. O trânsito, as críticas alheias ou os desafios profissionais parecem não ferir mais o seu núcleo, porque agora você tem uma raiz. Você está operando a partir de um centro de gravidade que foi fortalecido no silêncio do quarto. Essa reconexão com o Self permite que a vida deixe de ser um fardo carregado e passe a ser uma jornada compreendida. Você começa a perdoar com mais facilidade, não por um esforço moral, mas porque a sua frequência mudou e a mágoa simplesmente não encontra mais onde vibrar em você. Você se permite respirar antes de reagir e ouvir antes de julgar. Isso ocorre porque, por 3 noites ou mais, você teve a coragem de falar com a sua alma sem plateia e sem performance. Você plantou sementes de luz no solo mais fértil da existência humana, e agora a colheita da paz começou. Ao chegarmos ao final desta jornada de 3 noites, você deve compreender que o que começou como um simples exercício verbal se transformou em uma reconfiguração completa da sua presença no mundo. Carl Jung sabia que a repetição simbólica cura, porque cada vez que você repete um gesto com intenção pura, você reforça uma nova verdade dentro de si. O que antes parecia um ritual isolado, agora se tornou parte de quem você é. Você não está mais apenas tentando controlar o mundo. Você aprendeu a confiar na inteligência maior que o sustenta e a conversar com ela no silêncio da alma. As 7 palavras: eu aceito, confio, entrego, agradeço, boa noite, são o começo de uma vida vivida em fluxo e não em força. A mudança que você buscou fora, durante tanto tempo, finalmente se consolidou dentro. Talvez ninguém ao seu redor perceba à primeira vista o que mudou. Ninguém saberá que no escuro do seu quarto, você se tornou um engenheiro da realidade, limpando as sombras e semeando luz no campo das infinitas possibilidades. No entanto, você saberá. Você sentirá no tom da sua voz, na profundidade da sua respiração e na serenidade com que encara os desafios que antes te derrubavam. O universo, que é um espelho quântico do seu estado interior, não tem outra escolha a não ser responder a essa nova versão de você. As sincronicidades que começaram de forma sutil agora se tornam o ritmo natural da sua vida. Você passa a estar no lugar certo, na hora certa, encontrando as pessoas certas, porque a sua rádio interna não está mais sintonizada na frequência do medo, mas na frequência da harmonia. Você percebe que a dor, quando surge, não é mais uma inimiga, mas uma mensagem acolhida que logo se dissolve, pois já não encontra resistência para se alimentar. O verdadeiro despertar não vem com grandes estrondos ou milagres espetaculares vindos do céu. Ele vem quando, em uma noite qualquer, você percebe que a paz voltou a caber dentro do seu peito. Ele vem quando você entende que nunca esteve separado da fonte, apenas estava com o canal de comunicação obstruído pelo ruído do mundo. Ao dizer essas 7 palavras, você limpa o canal. Você volta para casa. E quando você volta para casa, para o centro do seu próprio ser, o mundo inteiro se torna um lugar mais habitável, mais brilhante e cheio de propósito.
Lembre-se, você é o observador que dá forma ao seu destino. O seu inconsciente é o jardim e você acaba de aprender a plantar as sementes mais preciosas da criação. Não há mais necessidade de adormecer em guerra, não há mais necessidade de carregar o peso do amanhã antes de ele chegar. Por hoje, o seu trabalho está feito. Você se tratou com respeito, você se acolheu e você se deu a paz que tanto procurava nos outros. Agora, sinta a força dessas 7 palavras vibrando em cada célula do seu corpo. Sinta a conexão com o Self, com o universo e com a eternidade. Você é um ser de luz vivendo uma experiência humana. E agora você detém a chave para governar o seu reino interior. Durma com a certeza de que o inconsciente trabalha a seu favor e acorde com a alegria de quem sabe que a vida é uma conspiração de amor e crescimento. Aceite o que é, confie no que virá, entregue o que não pode controlar. Agradeça por tudo o que já é seu no plano invisível e, finalmente, deseje a si mesmo um descanso profundo e transformador. Boa noite. Você não está apenas indo dormir, você está despertando para a sua verdadeira natureza. Hoje, finalmente, você voltou para casa. E nesta casa, a paz é a única lei. Tudo está bem e tudo continuará bem, porque você e a fonte são um só. Que o seu despertar seja tão grandioso quanto a entrega do seu sono.